Eu sou Josiele, aluna do curso de Engenharia Civil, e eu vou falar um pouco sobre os materiais alternativos na construção civil. Bom, antes de falar sobre os materiais alternativos na construção civil, eu vou falar um pouco sobre sustentabilidade e o seu conceito. Bom, o conceito de sustentabilidade na construção civil é garantir que antes, durante e após as construções sejam feitas ações que reduzam os impactos ambientais, potencializando a viabilidade econômica e proporcionando uma boa qualidade de vida para gerações atuais e futuras. Uma das formas de se contribuir com o desenvolvimento sustentável do setor é com as escolhas e uso consciente dos materiais de construção. Sua contribuição é justificada uma vez que representa os principais elementos da edificação, que ditam seus impactos ao meio ambiente durante todo o seu ciclo. A importância do tema pode ser vista ao se considerar um edifício como um grande conjunto de materiais diferentes cujos impactos ocorrem em todas as etapas, desde a extração das matérias-primas e fabricação dos materiais, as fases seguintes de construção, uso e demolição. Abrangendo o consumo consciente da matéria-prima e o reaproveitamento de resíduos e a minimização do desperdício, quando bem observada, traz muitas vantagens. Uma dessas vantagens é a redução de gastos, que se dá pela otimização dos processos, mais conforto aos proprietários, garantidos por cuidados arquitetônicos sustentáveis relacionados ao controle térmico, de luz e demais fatores ambientais. Maior apelo e conforto visual gerado pelos mesmos fatores. Melhor o argumento de venda, uma vez que o conceito sustentabilidade é cada vez mais valorizado no mundo contemporâneo. Bom, o que eu tenho para falar de sustentabilidade é basicamente isso, certo? E aí, agora eu vou falar um pouco sobre as fibras naturais e os impactos dela na construção civil, né? Tipo, um dos materiais alternativos na construção civil. Bom, os resíduos sólidos resultantes de materiais convencionais utilizados na construção civil são de difícil reciclagem e, quando são absorvidos pela natureza, causam diversos problemas ao solo e aos lençóis freáticos. Novas técnicas e pesquisas têm resgatado materiais naturais não convencionais para serem utilizados na construção civil. Os materiais não convencionais são considerados ecologicamente corretos, renováveis e não poluentes. A grande vantagem é que estão disponíveis no meio ambiente e gastam menos energia que os produtos industrializados. A utilização dos materiais não convencionais associados às tecnologias apropriadas diminui o custo total da obra, trazendo benefícios à natureza e ao ser humano. O Brasil é um dos países que possui a maior biomassa do mundo, além de uma das maiores extensões de terras cultiváveis. As fibras vegetais são uma alternativa barata que pode ser agregada à composição de diversos produtos na construção civil. As fibras vegetais são células alongadas, enfileiradas, com paredes reforçadas por uma substância chamada de lignina, que serve para a sustentação da planta. Exemplo dessas fibras é o cânhamo. O cânhamo é uma fibra utilizada como isolante térmico nas construções, possui um material renovável e consegue manter o dióxido de carbono na estrutura do edifício. A construção de uma casa utilizando uma mistura de cânhamo e cal economiza de 30 a 50 toneladas de dióxido de carbono, em comparação com uma casa convencional. Dentro dessas fibras também tem a junta, uma fibra de grande resistência, utilizada como reforço em concreto de pré-moldados, laje de concreto e concreto projetado. O concreto reforçado por fibras consegue resistir cargas consideráveis. Bom, vai aparecer aqui na tela, não? Desculpa. O sisal, que é também um exemplo de uma fibra, é uma fibra natural biodegradável que possui um dos maiores módulos de elasticidade. Pesquisas recentes afirmam que o sisal pode ser utilizado como um reforço para polímeros comerciais, tais como polietileno e a borracha natural.
O sisal também é uma alternativa barata para ampliar a resistência de blocos de concreto, reforçar pavimentos rodoviários, estruturas de contenção de encostas e fundações de edifícios. Bom, esse foi um pouco sobre o conceito de sustentabilidade e falando um pouquinho também sobre as fibras. Boa tarde, meu nome é Diógenes e vou falar um pouco sobre tijolo ecológico. O tijolo ecológico, como o próprio nome já diz, é um modelo de tijolo que promove impacto ambiental positivo, reduzindo assim o consumo de materiais em diversos pontos, tanto na área da construção quanto na execução da obra, aplicando o conceito de sustentabilidade nesse contexto. O tijolo ecológico ele possui esse nome, pois ele é produzido a partir de resíduos gerados pela própria construção, permitindo o reaproveitamento de grande parte de materiais. Vamos ver alguns tipos de tijolos ecológicos. Temos tijolos ecológicos feitos através de resíduos encontrados no oceano. Esses tijolos eles reduzem em 95% gases poluentes de um bloco de concreto tradicional. Outro tipo de tijolo é o feito com resíduos de escavação da obra. Esse tijolo, além do reaproveitamento do material, a iniciativa dele é diminuir o transporte de materiais e com isso ele diminui também a emissão de gases poluentes. O tijolo feito de reciclagem de pneus é o tijolo que contém a borracha do pneu usada na sua composição. Segundo o seu criador, o tijolo de borracha tem diversas vantagens. Não é inflamável, contribui para o conforto térmico e acústico do imóvel, é mais leve que os blocos tradicionais e além de diminuir a quantidade de resíduos dos pneus nos aterros. Um dos fatos importantes desses tipos de tijolo é o de feito através dos escombros de Mariana. Foi um projeto feito pelos alunos da Faculdade de Minas Gerais, que esse projeto ele teve uma ideia central de aproveitar a quantidade enorme de rejeitos que se espalhou por Marianas e seu entorno. E eles fizeram com isso, transformando algo útil, ajudando a reconstrução da própria cidade. Esses alunos da Universidade Federal de Minas Gerais fizeram a parceria com as empresas e assim eles conseguiram êxito nesse projeto. E assim eles, com isso, conseguiram de alguma forma ajudar na reconstrução da própria cidade deles. O tijolo de encaixe seco é um tipo de tijolo que ele é feito com argila. Ele permite o encaixe entre peças, que podem ser executadas com pouco ou nenhuma argamassa. Em algum lugar, eles recebem vergalhões de reforço para melhor capacidade de suporte. E com um vergalhão, eles têm um suporte melhor. E esses blocos cerâmicos não são estruturais, eles são apenas de vedação. Temos também o tijolo feitos através do reaproveitamento de resíduos. São tipos de tijolos feitos como cinza do bagaço da cana-de-açúcar, resíduos do couro, resíduos da borracha, fibra de coco, dentre outros. Vou falar um pouco agora sobre a diferença entre o tijolo ecológico e o tijolo convencional. A diferença nos materiais utilizados nos blocos cerâmicos vai além da coloração e textura. Com a qualidade dos blocos convencionais, como a qualidade dos blocos convencionais já não é tão elevada, não é difícil
alcançar bons resultados com opções de blocos de tijolos ecológicos para uso comercial. É importante verificar como isso demonstra que deve ser feito o manejo de um bloco assim e sua compatibilidade com outros materiais, visto que com o caráter experimental e a variabilidade de composições pode levar a diferentes comportamentos quando exposto a argamassas, por exemplo. Nos modelos de encaixe, mesmo apenas cerâmicos, é tradicional o uso de instalações embutidas postas paralelamente ao assentamento, para evitar cortes posteriores. Até mesmo porque se evita o uso de argamassa em alguns casos. Em termos de mão de obras, reduz a geração de resíduos. Vantagens dos tijolos ecológicos: a redução da demanda energética, o aproveitamento de diversos resíduos. Com isso, reduz problemas ambientais pela dificuldade de descarte de grandes volumes, recolocando esses resíduos na cadeia produtiva e gerando valor para os mesmos. Melhoria da produtividade, contribuição na habitação popular, a facilidade de execução. Isso são alguns fatores vantajosos para esse tipo de tijolo. A redução dos resíduos de construção. As principais desvantagens do tijolo ecológico são a desconfiança por parte dos usuários. Por quê? Porque toda solução inovadora precisa demonstrar sua relevância e aspectos positivos para que venha a ser aceito e ter uma adesão. Como ainda há a cultura de considerar blocos cerâmicos convencionais como materiais estruturais na visão popular e edificar residências de pequeno porte, inclusive sem pilares em concreto armado, o usuário ele fica leigo a acreditar ter uma casa mais segura ao usar o bloco comum. Outro aspecto de desvantagem do tijolo é a questão do custo-benefício. O bloco cerâmico ele é muito mais barato em nosso país, o que acaba impedindo algumas soluções de se vingar, como o próprio sistema de encaixe com instalação embutida, que demanda mais mão de obra. O tijolo ecológico, eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica, por incrível que pareça, nosso município tem uma fábrica de tijolo feito através da argila. Esse tijolo, essa fábrica, está localizada na Praia do Abaís, e como teve uma demanda grande naquele residencial Fazenda Real, o proprietário ou empresário da empresa foi obrigado a criar sua própria fábrica no canteiro de obras. Para quê? Com isso ele diminuiu os custos no deslocamento dos tijolos e aí ele pôde ter uma redução de custo na obra ainda maior. E quem ganhou com isso foi o meio ambiente, que através desses tijolos ele reduziu em torno de 60% o impacto ambiental que essa obra teria através de materiais tradicionais, os convencionais. Olá, meu nome é Rogério e eu vou apresentar sobre a madeira plástica. Como todos sabemos, a extração de madeira por si só pode causar sérios danos ao meio ambiente, principalmente quando não há políticas de reflorestamento ambiental, trazendo problemas como desmatamento, extinção de animais, extinção da flora nativa e etc. Para entendermos melhor o problema, o nosso país possui uma das maiores coberturas vegetal do planeta, mas o Brasil ainda é um dos campeões do desmatamento, Apesar de existir madeireiras certificadas que trabalham alinhadas com a legislação, esse ainda é um problema real, aqui no nosso país e no mundo também no geral. A gente já conhece há bastante tempo. Pensando numa solução para esse problema, surgiu a madeira plástica. Segundo o site Ambiente Brasil e uma pesquisa do dossiê técnico de madeira plástica por Evelyn Martins, Raelo de Oliveira e outros do Instituto Evaldo Lode da Bahia, o Brasil é considerado um grande reciclador de alumínio, mas reciclamos muito pouco os vidros, os plásticos e os pneus. Atualmente, segundo pesquisas, a produção de lixo no planeta, em todo o planeta,
é de aproximadamente 400 milhões de toneladas, né, no total. E traduzindo tudo isso, a gente percebe que temos dois grandes vilões ao nosso meio ambiente: o lixo e o desmatamento. E a partir desses problemas, a partir do problema do desmatamento, do lixo encontrado no mundo, surgiu a madeira plástica. A madeira plástica ela é um material resultante do processamento de lixo reciclável. É uma solução 100% ecológica, pois sua fabricação é à base de plástico, né, como já sugere o nome. Alguns tipos de plástico mais utilizados e que também são muito comuns de serem encontrados no meio ambiente são eles: polietileno tereftalato, que a gente conhece como PET, utilizado em garrafas de refrigerante, de sucos, a gente conhece bastante, é um material comum. E temos também o policloreto de vinila, que a gente conhece como PVC, né? Que é utilizado em conexões, tubos e conexões para água, mas também pode ser usado em calçados, né? Nas indústrias dos calçados. Se a gente for falar um pouco sobre o impacto desses materiais, um estudo publicado pelo National Geographic apontou os Estados Unidos como consumidor mundial de água engarrafada, produzindo cerca de 29 bilhões de garrafas de água por ano. E aí, se a gente for pensar nos refrigerantes e nos sucos, etc., a gente vai ter um número ainda maior. Um vídeo publicado pelo G1, onde o professor de química Gilton Lira explicava que o PET é um plástico que tem origem de ingredientes que vieram do petróleo, onde esses ingredientes vão ser levados para a indústria química, vão passar por diversos processos, e daí vai surgir a resina plástica, né, que vai compor o PET, por exemplo. Outro dado é que nos oceanos, por exemplo, uma garrafa PET leva cerca de 400 anos para se degradar. Todos nós conhecemos alguma imagem de animais que tem alguma relação com esses lixos, né? Algum impacto que um lixo, um material desse tipo causou ao meio ambiente. Bom, o processo de fabricação da madeira plástica se inicia com a separação e a limpeza do plástico. Existe uma dificuldade nesse processo, pois no Brasil ainda não temos o costume de separar o lixo reciclável do lixo orgânico, sendo na maioria das vezes descartados de forma errada, né? A gente sempre encontra na rua, nos esgotos, nas matas, e isso dificulta bastante esse processo de coleta, né? Após a higienização, o material ele vai ser moído, vai ser levado para uma máquina onde ele vai ser fundido e homogeneizado. Essa questão da homogeneização ela é necessária por estarmos trabalhando com materiais diferentes: plástico, PVC, cores de plástico diferentes, materiais, produtos que eram diferentes, uma garrafa de água, uma garrafa de refrigerante, uma garrafa de suco. E aí a gente recorda aquela questão das substâncias das substâncias homogêneas e heterogêneas, né, que a gente estuda na química. Aqui não são substâncias, né, mas são materiais diferentes. E aí é necessária essa homogeneização para meio que na hora da fundição ele se tornar uma coisa só. Nessa etapa de fundição ainda pode ser adicionado fibras naturais ou fibras vegetais, né? E existem empresas que trabalham adicionando sobras de madeiras a essa mistura. O material que sai dessa máquina, depois de homogeneizado e fundido, ele vai ser moldado e vai ser resfriado, vai passar por um molde, vai ser injetado em um molde para acontecer o resfriamento e passar por alguns outros acabamentos. O material resultante é muito semelhante à madeira natural. Inclusive nesses moldes eles têm aquelas ranhuras que a gente encontra na madeira natural, né? Que é para justamente simular o máximo possível, se parecer o máximo possível com a madeira natural. E esse material, a madeira plástica, em seu estágio final, ela tem diversas aplicações, como decks para áreas de jardim, vocês estão vendo aí na imagem, piscina, decks para piscina também, cercas, móveis, artigos de decoração. E por se tratar de um material plástico, é uma boa alternativa para áreas externas, né? Resistindo muito bem ao calor, ao frio, a essas intempéries.
Então, o objetivo é justamente ser uma alternativa à madeira extrativa, né? Fabricantes relatam que o mercado brasileiro, em relação à madeira plástica, ainda está um pouco tímido, mas esses fabricantes dizem que a cada ano tem havido um aumento, né? Está crescendo um pouco mais, e então o material, o produto, é considerado bastante promissor, né? É evidente que a madeira plástica apresenta diversas vantagens, como o fato de não formar farpas, não rachar em decorrência do secamento, do envelhecimento, que é um problema que temos na madeira, né? Não ficar velho, como a madeira fica, podre no caso. E por já vir pigmentado de fábrica, não vai necessitar ser pintado, né? Não necessita de uma pintura. Mas isso não exclui a possibilidade do consumidor final fazer uma pintura ali por cima. E além de ser um material muito mais leve que a madeira convencional, o que facilita bastante o manuseio. Além dessas, temos uma boa resistência à corrosão, podendo ser exposta ao sol e à chuva, como eu já falei. Também é imune ao ataque de cupins, o ataque de insetos, que é um grande problema na madeira convencional, e aí não vai necessitar de ser envernizado, né? Passar aquela mão de verniz, nem de verniz nem de impermeabilizante, né? Já que como é um plástico, a água não penetra como penetraria na madeira, né? Esse material ainda apresenta uma alta durabilidade e necessita de muito menos reparos do que uma madeira natural, uma madeira tradicional, né? Além, é claro, do quesito ecológico, como já falei, contribuindo para a reciclagem de materiais que estariam gerando alguns malefícios, alguns muitos malefícios ao meio ambiente. Porém, algumas desvantagens existem, como em qualquer outro material, né? Algumas delas são, por exemplo, o preço, que inicialmente é maior do que a madeira convencional. Mas à medida que esse produto se torna cada vez mais comum, o preço tende a baixar, né? É algo natural do mercado. Como é um produto assim que ainda não é tão procurado, então o preço acaba sendo um pouco mais alto do que a madeira convencional, né? Outro ponto que podemos listar é que a madeira plástica não é recomendada para estruturar projetos de grande porte, como edifícios, por exemplo. Nesses casos, a madeira tradicional ela é a mais indicada, né? E por fim, é interessante avaliarmos os pontos positivos, pontos negativos para cada aplicação individualmente, né? Porque cada pessoa vai ter uma aplicação diferente, né? E aí vai se encaixar ou não. Mas a madeira plástica é uma boa alternativa na construção civil e na arquitetura. Eu digo que principalmente na arquitetura pela essa questão da parte da decoração, né? Como vocês viram nas imagens, é um produto que serve bastante para essa parte de decoração e se mostra uma boa solução para os problemas gerados na extração de madeira. É isso. Obrigado. Olá, meu nome é Antônio e eu estou aqui para falar sobre materiais renováveis na construção civil. Em foco, quero aqui falar sobre as tintas imobiliárias, que segundo a Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, o Brasil é um dos 5 maiores mercados mundiais para tintas. A tinta imobiliária representa cerca de 82,1% de todo o volume produzido e é uma tinta fabricada exclusivamente para a construção civil. Segundo a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a variedade e quantidade de matérias-primas e produtos auxiliares empregados no setor de tintas e vernizes é extremamente grande. Podemos citar alguns como as resinas, pigmentos e cargas, solventes e aditivos. A companhia alerta que várias dessas matérias-primas possuem propriedades tóxicas, irritantes e corrosivas. As tintas imobiliárias, à base de solvente, emitem em seu uso e fabricação compostos orgânicos voláteis, mais conhecido como VOCs. Liberados no ambiente, os VOCs podem danificar a terra e o lençol freático. Vapor de VOCs que escapam contribuem para a poluição atmosférica e para o efeito estufa. VOCs são poluentes importantes do ar. São enquadrados
frequentemente em duas grandes categorias: o metano, que tem na sua composição carbono e hidrogênio, que é o CH4, e o não metano. Metano é um gás extremamente eficaz para causar o efeito estufa. Outros carbonídeos, que também são VOCs, contribuem significativamente criando o ozônio, que prolonga a vida do metano na atmosfera. Na classificação de não metanos podemos citar o benzeno, que tem na sua composição carbono e hidrogênio, C6H6, e outros compostos aromáticos, como o tolueno, C7H8, e xileno, C8H10. Além de como carcinogênios, podem causar leucemia por exposição prolongada. O botidieno, que é composto também de carbono e hidrogênio, C4H6, é outro composto perigoso, frequentemente associado ao uso industrial. Alguns VOCs também reagem no ar com óxido de nitrogênio na presença de luz solar para formar ozônio. O ozônio é benéfico na atmosfera superior, porque absorve os raios ultravioletas, UV. Porém, é uma ameaça grave quando presente na atmosfera mais baixa, a stratosfera, causando problemas respiratórios. Segundo a matéria Inovação, realizada no ano de 2007 pelo Instituto Uniemp de Campinas, São Paulo, indústrias e fornecedores preocupados com o meio ambiente têm investido em técnicas e desenvolvimentos que permitem obter produtos com impactos ambientais minimizados, redução do uso de energia e de água, produção mais eficiente, com geração de menos resíduos, prevenção da poluição e redução na emissão de compostos orgânicos voláteis, os VOCs. Como exemplo, temos a fabricação das tintas à base de água, que é mais favorável ao meio ambiente, aos aplicadores e às pessoas que convivem com a nova pintura, pois elas são isentas de solventes à base de petróleo. No ano de 2015, a Universidade Federal do Paraná, utilizando as receitas da cartilha Cores da Terra da Universidade de Viçosa, reproduziram a elaboração e aplicação de tintas naturais para a construção civil. O artigo disponibilizado pela Universidade Federal do Paraná tem como objetivo apresentar as receitas de tintas, as técnicas usadas para a elaboração e aplicação das mesmas, e seus resultados em 2 oficinas ministradas para alunos dos cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo. Os resultados surpreenderam os participantes da oficina, pois não conheciam as técnicas para elaborar tintas com insumos facilmente encontrados na natureza, e as cores vivas que é possível alcançar apenas com misturas. Também ficaram fascinados com a simplicidade do método para fabricar as tintas, pois a mistura era feita com as próprias mãos, uma vez que a tinta natural não tem cheiro, não agride a pele, pois tem como matéria-prima a terra. Empresas como a Solon Tintas Ecológicas têm investido nesse segmento. Vamos nos conscientizar. É possível construir sem destruir a natureza.